O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano de 2019. O nosso tema do trimestre é Estudos no Evangelho de João. E este material, trabalho ou lição que agora temos é para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. Na sequência, consideremos se estamos estudando no Evangelho de João. A presente lição é de número 5, com o título A Autoridade do Filho. Falando de Deus e, conforme desde o princípio temos anunciado, tiramos deste Evangelho de João os destaques em que João traz narrativas de milagres, prodígios e palavras de Jesus que falam claramente que ele, Jesus, é o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Na sequência nossa, estamos no capítulo 5 e temos como leitura bíblica em classe os versos de número 1 até o verso 15, que estaremos fazendo a leitura no desenvolvimento da própria lição. Ainda em sequência, nosso texto áureo para trabalho com as classes é no Evangelho de João capítulo 5, o verso de número 20, que diz: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Na sequência, o nosso esboço é o de sempre, no nosso padrão, com 3 tópicos de desenvolvimento, sendo o primeiro Jesus e o paralítico, versos de 1 a 9. Na sequência, Jesus e o sábado, é o tópico segundo, versos 10 a 17. E finalmente, Jesus e a obra do Pai, versos 18 a 29. Assim, do nosso material de classe, temos esse dito da nossa introdução. Na lição de hoje, estudaremos o episódio da cura do paralítico que jazia junto ao tanque de Betesda e o discurso de Jesus que se seguiu a esse milagre. Mais uma vez, o propósito desta narrativa não é simplesmente o de mostrar o poder de Cristo em devolver a saúde física a um homem enfermo. A ocasião do milagre e o conteúdo do discurso revelam que Jesus havia realizado esta obra em estrita obediência e consonância com a vontade do Pai. O nosso assunto, naturalmente, é a cura do paralítico no tanque de Betesda. Passando então agora à leitura do texto, sabendo que estamos no primeiro tópico, Jesus e o paralítico, nós temos agora o texto do capítulo 5, verso 1 a 9, e assim lemos. A narrativa é esta: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas.
porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Aí está o nosso texto, que por si traz a narrativa clara para nós de algo que sucedia naquele tempo, no tempo de Jesus. Um tanque chamado Betesda, no qual tinha essa narrativa, ou esta afirmação. Não coloca-se como lenda, coloca como fato real. É João narrando. Ele narra que um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. João não diz que é uma lenda, que é um dito. Ele já coloca afirmando, porque muitos às vezes contradizem a expressão da palavra e falam que é uma lenda entre os judeus. João está aqui para falar a verdade, e ele coloca como uma verdade. A água era agitada em tempos, não tem precisão de nada, por isso a multidão de enfermos ficava na expectativa: quando é que a água vai aumentar, para então alguém se dirigir ao tanque e ser curado. Então essa era a afirmativa. Muito bem, passando a nossa lição, dentro do nosso material de classe, no primeiro parágrafo, nós temos: Jesus está mais uma vez presente em Jerusalém por ocasião de uma festa não identificada pelo evangelista, que desta vez chama nossa atenção para um evento que se deu junto ao tanque de Betesda. Ali, de tempos em tempos, as águas eram movidas por um anjo, e aquele que primeiro descesse nelas seria curado de suas enfermidades. Isso atraía grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Desnecessário dizer que dessa grande multidão apenas um seria curado, enquanto todos os demais permaneceriam doentes até que o evento miraculoso acontecesse novamente. Este quadro nos mostra a terrível necessidade do povo judeu, refletida na proliferação de enfermidades físicas. Aí está. O fato é simples, é colocado por João como uma verdade, conforme nós dissemos. A água era agitada em tempos não especificados, e quem descesse primeiro era curado. E com isso a multidão de enfermos era grande em torno do tanque, que tinha, conforme o dito aqui, 5 alpendres. Observe que é uma questão de atenção, né? Além de estar ali na expectativa de um dia, um mês ou um ano que a água seria agitada, tinha que estar atento que quando a água fosse agitada, se correr até ela e assim ser curado. E sempre um.
de uma grande multidão. Interessante nós observarmos que por onde Jesus ia e passava, havia quantidade enorme de enfermos, muita gente enferma. Multidão juntava-se a Jesus trazendo os seus enfermos, e todos eram curados, mas ainda tinha enfermo ainda. Para o próximo dia, a próxima passagem de Jesus, e aqui no tanque de Betesda, onde naturalmente Jesus passou muitas vezes. Vamos perceber isso, porque Jesus, em várias passagens e idas a Jerusalém, Jerusalém é pequenininha, irmãos, em termos daquilo que é a região central da cidade, é um território pequeno. Então Jesus passava por perto do tanque de Betesda de contínuo nas suas viagens. E só agora que tem essa narrativa dele ir direto ao tanque de Betesda. Mas consideremos, diferente das palavras, de bênção que era lançada sobre o povo, e a palavra do Senhor que não lançaria sobre o povo de Israel as enfermidades da terra do Egito, para o povo estar tão cheio de enfermos, sinal de que de fato o povo estava necessitado de um médico. Não quero dizer fisicamente, mas espiritualmente. E curando-se espiritualmente, pode haver a cura também material. Mas na enfermidade material estava mostrando a falta da bênção de Deus, proclamada sempre por Moisés e dita entre o povo, que não haveria entre eles enfermidade alguma, se ouvissem a palavra do Senhor e a pusessem em prática. Então é uma questão para a gente considerar também. Continuemos nesse nosso assunto. Tanque de Betesda, Jesus e o paralítico é o nosso subtítulo, e nós estamos agora no tópico segundo, ou no parágrafo, quero dizer, segundo. Tópico primeiro, Jesus e o paralítico, parágrafo segundo. Mas é a um dos menos afortunados naquelas condições que nosso Salvador volta a sua atenção. Aquele homem que há 38 anos se encontrava enfermo e acamado, jamais poderia se beneficiar de um milagre tão esporádico e que exigia tanto esforço para ser alcançado. Por isso notemos também que, diferente da maioria das narrativas de milagres dos outros evangelhos, a iniciativa do milagre aqui pertence a Cristo e não ao que é beneficiado pelo milagre ou fé pessoal deste no Salvador. Aquele homem enfermo parecia desesperançado da própria cura ao considerar suas limitações para alcançar as águas do tanque, e também ignorava o poder daquele que estava falando com ele. Tudo o que Jesus lhe pergunta é se ele realmente queria ser curado. Queres ficar são? E com uma palavra, o enfermo é completamente restaurado à saúde. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Aí estamos a narrativa continuada. Muitos enfermos. Olha uma diferença. Nós dissemos há pouco que quando Jesus era reconhecido, as pessoas se ajuntavam a ele e trazia os seus enfermos, e temos dito no Evangelho ou nos Evangelhos que Jesus curava a todos. E aqui Jesus está no meio de uma multidão de enfermos, e Jesus não cura todos, vai curar um só, vai direto àquele paralítico e traz essas palavras: queres ficar são? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Palavra simples, irmãos, que Jesus está dando. E por que esse assunto de leito? Porque naturalmente ali era o lugar, vamos dizer assim, de morada do enfermo.
estendia ali o colchonete, se fosse na linguagem de hoje, né? De hoje, colchonete, estaria ali deitado no colchonete esperando a sua oportunidade, como outros mais tinham esse costume de ter o local em que se deitava, que se apoiava, esmolando ou, no caso, aguardando uma possibilidade de cura. E a ordem é simples: levanta-te, toma o leito e anda. Está destacado isto? Jesus cura um no meio de uma multidão de necessitados? E de outra vez, ele curando todos, e aqui curando um. Ele vai direto a esse. Observe, em si mesmo, um milagre é grande. É um privilégio enorme deste homem, Jesus, ir a ele. Se ele não pode ir às águas curadoras, vamos dizer desse jeito, as águas curadoras foram a ele. Vamos fazer uma colocação desse jeito, uma coisa extraordinária, mostrando a atenção de Jesus para cada um de nós. Ele sabe tudo a nosso respeito. Nem precisamos estar falando com ele, mas vamos continuar falando. Vamos conversar com ele. Mas a palavra diz isso mesmo, para nós não estarmos em orações repetidas, porque ele sabe muito bem que nós precisamos. Mas consideremos, ele vai e apresenta a cura a um, já que esse não podia ir ao seu encontro, e ele é curado. Chama a atenção também que este fato, Jesus ir sem uma iniciativa ou vontade de alguém de ter em Jesus a resposta às suas necessidades. Temos a colocação de Mateus capítulo 9, verso 20, e muitos outros casos em que alguém vai a Jesus pedindo e Jesus concede. É o caso, por exemplo, nesse texto, verso 20, leio: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla, ou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Ela procura em fé. Bartimeu clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E outros clamaram, foram a Jesus para buscar cura para si ou para algum necessitado, como até mesmo aquele centurião pedindo a Jesus cura do seu servo. E Jesus quer ir à sua casa. Muito bem, todos esses fatos mostram uma atuação diferente. Jesus tomando a iniciativa e indo àquele que não clamava, mas que necessitava. Eu coloco isso também naquela observação, né? Quando se fala que temos o reino de Deus comparado a situação de um pastor que perde uma ovelha. Tendo 100 ovelhas, ele deixa 99 em segurança e vai atrás da ovelha perdida. A ovelha clama, né? A ovelha sabe fazer barulho quando está em perigo, pelo menos o barulho ela sabe fazer. Mas depois Jesus coloca também aquela outra situação, que é como a mulher que perdeu a sua dracma, limpa a casa toda procurando a sua dracma, e quando acha, chama as companheiras para se alegrar, porque achou o seu dinheiro. O dinheiro não clama, mas a mulher sabia o valor do dinheiro, da moeda. A moeda não sabia que tinha valor. Então temos esses pontos, irmãos, que muitos clamam ao Senhor na sua necessidade, mas tem outros que não sabem nem clamar e nem se valorizam. Quem os ama é que os valoriza, é o Senhor Jesus.
que vem então ao encontro, procura a dracma e resgata. Essa é a sorte deste homem do tanque de Betesda. Ainda um terceiro parágrafo: o fato de Jesus ter restaurado a vida de um homem acamado, levantando-o da sua enfermidade crônica, em si já representa um grande sinal. Mas no momento, o que chama a atenção dos judeus é a suposta violação do sábado, seja no homem levando a sua cama, seja no próprio Jesus tendo realizado o milagre. Ou Crescentes fez um milagre no sábado e ainda mandou o homem carregar a cama. Aí já seria 2 transgressões, se a gente quiser apertar um pouquinho mais. Mas quem é que atentou para a cura? Nunca se ouviu dizer que alguém curasse um paralítico que tivesse tantos anos assim enfermo. Mas aí está a cegueira do povo, mas Jesus mesmo assim faz o milagre. E nesse particular, só nos detendo aqui até o verso 9, Jesus está mostrando a muitos que Ele sabe a necessidade de cada um e pode curá-los na sua necessidade. Agora, se eles conhecem a Jesus e clamam a Jesus, aí é mais fácil. Certamente Jesus não vai despedir ninguém vazio. É outra palavra que Ele mesmo diz. Nós temos conhecido a Jesus, então nós podemos clamar, sabendo que Ele está presente no nosso tanque de Betesda, que parece que nem tem anjo agitando mais as águas, mas vai direto a Jesus então. Ele está atento e está conosco até a consumação dos séculos. Essa é a sua promessa para nós. Continuando o nosso estudo, passando já ao nosso tópico segundo do nosso esboço, Jesus e o sábado. Este assunto de sábado pode se desenvolver muito, até numa lição para um trimestre inteiro, mas nós vamos falar pouco, só neste texto, e não vamos estar desenvolvendo a discussão de sábado. Mas os versos apontados para nós aqui no texto bíblico é o de número 10, verso 10 até o verso 17 do nosso texto de estudo, capítulo 5 do Evangelho de João. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Este é o texto, muito bonito em si mesmo e trazendo pontos que podemos estar conversando. E vamos para o nosso material de classe, tomando nesse tópico segundo, Jesus e o sábado. Tomemos o parágrafo primeiro, e assim podemos fazer a leitura. Sob a autoridade daquele que o havia curado, o homem toma o seu leito e segue o seu caminho, ao que é lembrado pelos judeus de que aquele dia era sábado, e de acordo com a sua excêntrica interpretação da lei, não podiam realizar nenhuma atividade que se assemelhasse a trabalho servil,
Informados de que a ordem para levar o leite fora dado pelo mesmo que havia curado o homem, eles caem na hipocrisia de afirmar que nem o milagre se justificava no dia do sábado, negando a própria finalidade para a qual esse dia havia sido consagrado por Deus para o benefício do homem. Consideremos um ponto simples. Quando nós, com plena saúde, entramos neste mundo, a gente não andava, a gente não falava. E para esse assunto de andar, primeiro teve que aprender a arrastar, virar-se, assim é toda criança. Aos poucos vai alcançando um pouco de força e jeito para as coisas, até começar a engatinhar e depois começar a ficar se equilibrando nos dois pés, para depois andar, e depois de algumas caídas se desembaraçar-se na caminhada, e depois correr, e depois carregar peso. Jesus mandou: levanta-te e anda, levando tua cama. Quanto tempo demorou para ele aprender a andar sem tropeçar e carregando um pezinho que eu não sei se é grande ou pequeno? Então observe, irmãos, quando Deus quer fazer, Ele faz. Tem algo normal que tem um tempo, um ciclo, e tem coisas que podem ser rápidas, mostrando um milagre maior. Então estejamos atentos às formas com que Deus atua. Muito bem. E a narrativa é simples. Jesus faz um milagre e todo mundo se impacta com o milagre. Com um homem que nunca andou e andar assim com desenvoltura? Não, nenhuma coisa nem outra. Com o que o povo está impactado? De alguém transgrediu o sábado em Jerusalém. Que gravidade! Então observe, os olhos selecionam o que quer ver, a atenção se detém naquilo que quer dar ênfase, mas precisamos entender e julgar segundo a reta justiça. Por isso, na outra lição, naturalmente, vai ser falado dessa forma. Nunca se ouviu dizer que alguém curasse. Então, se alguém curou, porque Deus é com ele. Ninguém entrou nessa conjectura. Só pensaram no sábado transgredido. E já entram com um propósito: convém matá-lo. E eu sei que a respeito de matar tem um mandamento que diz: não matarás. Bem claro. Portanto, justos dizendo-se justos, transgredindo a lei na sua justiça, isso não é justiça. Então eles não são justos, não percebem isso, que transgridem a lei ao quererem fazer um juízo a título de cumprir a própria lei. Mas temos diversos versos, irmãos, textos bíblicos para falar sobre o sábado, são muitos. Vamos tomar uns poucos. Mateus capítulo 12, verso 1, traz para nós uma narrativa segundo Mateus escreveu. Naquele tempo Jesus passou pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Pronto. Aí Jesus tem que mostrar para eles que até Davi, tendo fome, comeu do pão que era consagrado, o que não seria lícito. Mas Jesus coloca: misericórdia, misericórdia quero e não sacrifício. E mesmo assim, no caso dos pães que Davi comeu, foi tudo com critério, porque o próprio sacerdote disse: hoje mesmo esse pão tem que ser retirado e passará a ser pão comum. Então ele já antecipou-se, tirou o pão para poder substituir por outro. Então nem foi uma transgressão, né?
foi alguém com senso, entendendo as coisas de Deus, é santo, está no lugar santo. Mas hoje é hora de substituir. Então, tirando fora, passa a ser pão comum. E deu a Davi e aos seus companheiros. Então observem, e para nós trazermos mais assunto, lembre-se que na lei estava escrito que quando se fizesse a colheita não podia colher na beira do caminho. Observe isso. Aquilo que tivesse esquecido para trás não pode voltar, o que caiu no chão não pode voltar para colher, deixa para os pobres, para as aves, para os animais do campo. Deus usando de misericórdia na abundância do que colhia, já por lei. Como também essa ideia, irmão, de passar pelo caminho, estender a mão, pegar laranja, pegar alguma coisa como essa aqui, espigas, e comer, ou pegar uma maçã que está na beira do caminho, passando assim ao lado das pessoas que transitam, isso aí não é tido como transgressão, roubo, porque é a fartura de Deus, ou a fartura que Deus deu para aqueles que são os transeuntes que estão passando. Ou seja, Deus está sempre vendo na lei o que? A necessidade do homem e dando ordens para que se lembrasse disso. Misericórdia quero. Então, eles estavam fazendo isso, estendendo a mão, comendo o que estava ao alcance deles no caminho. E pronto, eles transgridem o sábado. E Jesus vai dar a resposta. Marcos capítulo 2, verso 27, a palavra de Jesus é clara. Quando disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aí aquela grande interpretação do sábado, não é para o homem servir ao sábado. O sábado está à disposição do homem para que ele encontre o repouso para a sua alma. E o sábado é Jesus. Quando Jesus disse: aqueles que estão cansados, oprimidos, vinde a mim, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as suas almas. E Hebreus capítulo 4, quando diz: nós, os que temos crido em Jesus, alcançamos o sábado. Então sábado não é um dia da folhinha, é uma situação que Deus espera que nós nela entremos, quando nós aprendemos a confiar, a crer, a obedecer, descansar em Cristo Jesus, ou nele, como foi no passado, no deserto. E a palavra traz bem claro: no deserto não descansaram, não acharam descanso, por causa da incredulidade e da desobediência. Então, o sábado que Deus fala não tem nada com o dia da folhinha. Passa quinta, sexta, sábado, oh, que dia bom. Nada disso. É crer, obedecer, confiar, descansar em Deus. E muitos no deserto, não tendo nada para fazer, vai ver que ficavam na tenda lá, descansando o físico, e a alma não descansava, porque não confiavam em Deus, porque muitos tombaram no deserto. Então vamos entendendo todos esses fatos. O sábado foi feito para o homem. Deus anela que o homem alcance o seu sábado. O sábado de Deus, ou o seu do homem, o seu descanso. Lucas 13, verso 11 em diante, aqui tem uma resposta mais direta para este assunto, quando temos este fato narrado por Lucas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Jesus está numa sinagoga, e vendo-a, Jesus, verso 12, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado,
porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é necessário trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Então observe como Jesus coloca: eles transgrediam, vou colocar dessa forma, o sábado, para socorrer o boi, a ovelha e qualquer outro animal que tivesse dificuldade no sábado. Mas o homem criado à imagem e semelhança de Deus não podia ser curado, ainda que no sábado? Então era uma hipocrisia, era de fato um juízo totalmente incoerente. Mais vale o homem do que os animais. E Jesus diz: valeis muito mais do que um pássaro. Deus cuida do pássaro, alimenta o pássaro no primeiro dia da semana, na sexta-feira e também no sábado. E não cuidaria do homem? Então observe que esse juízo, essa interpretação de sábado, baseada num dia da folhinha, é impróprio, é não entender o propósito de Deus. Ainda que a lei tenha dito: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, isso era figura. A lei não tem a palavra correta, é sombras, é imagem dos bens celestiais e não a precisão das coisas. Então temos que transportar de uma situação de imagem, figura e sombra para a realidade do propósito de Deus. Agora, podíamos falar outras coisas mais, mas vamos ficar somente com esses poucos versos e vamos avançar no nosso texto para um parágrafo segundo, ainda neste subtópico segundo, Jesus e o sábado, do nosso título maior: a autoridade do Filho de Deus, Jesus, no estudo que nós estamos fazendo no Evangelho de João. No segundo parágrafo temos a resposta de Jesus aos seus contestadores: meu pai trabalha até agora e eu trabalho. Aponta para 2 coisas. Primeiro, que Deus não precisa descansar e jamais interrompe a sua obra no mundo, inclusive no sábado. Deus não se cansa. Se Deus não se cansa, não precisa descansar. Aí pronto. Aí temos que parar de novo e procurar entender o que então Deus quer dizer. Que Deus descansou o 7º dia, mas Deus não se cansou. Então precisamos entender melhor essas colocações. Mas vamos voltar ao texto mais um pouco. De fato, ele é o único que pode violar, entre aspas, o sábado, por assim dizer, pois ele está acima do sábado. Logo, tudo o que é feito em seu nome ou sob sua autoridade nesse dia não constitui transgressão da lei do sábado. E curar um homem enfermo certamente é uma obra de Deus, realizada sobre sua autoridade e pelo seu poder. Em segundo lugar, Jesus se identifica como Filho unigênito de Deus e, portanto, como aquele que tem autoridade para fazer a sua vontade, a vontade de Deus, no dia de sábado, a semelhança de seu Pai. Ou seja, Deus não se cansando, não precisa descansar. E outra afirmativa: tudo está no controle de Deus, instante a instante, atravessando o primeiro dia da semana e um 7º dia que alguém queira colocar na semana. Ou seja, Deus está
regendo a nossa vida, governando o mundo, os céus inteiros. Por isso Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E o descanso? O descanso, nós já falamos, é confiança em Deus e atingir a plenitude de fé e a aprovação de Deus para morar com Ele na eternidade. Assim como Enoque, como Elias, que atingiram um estágio tão grande de comunicação e comunhão com o Pai, que já foi embora para o descanso. Nem precisou morrer, já foi embora. Nós entendemos essas particularidades. Mas vendo alguns textos bíblicos mais, em Isaías 40, verso 28, é que está esta palavra: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Portanto, entendamos, na verdade é uma situação de alegria, de desfrutar daquilo que se alcançou em paz e com glória e com justiça eternamente. E essa eternidade pode começar agora mesmo aqui na terra, se plenamente descansarmos em Jesus. E lembremos que no céu não tem passagem de dia, né? Já temos falado disso. No céu é um dia eterno, lá não tem noite. Então não vai ter separação de dia. Hoje lá no céu, estou lá no céu olhando o relógio, olhando o calendário num computador celestial, dizendo: passou a segunda-feira, passando a terça agora. Não tem isso. E nós estaremos com um corpo incorruptível, imortal, que não vai se cansar. Como vai ser lá, eu não sei, só sei que vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vamos imaginar que a gente é um pássaro cantor de preferência, bem afinado. A gente ia poder voar, cantar, voar sem se cansar. Eternamente. Vocês que gostam do peixe? Então vocês vão poder nadar nas águas profundas, rasas e etc. sem se cansar. Então vamos imaginar, mas uma plenitude de vida. Se nós tivermos esse fôlego, né? Nós gostaríamos de estar correndo, nadando, voando, sei lá mais o que. Imagina no céu então. Porque o céu não é estático, o céu é dinâmico. Nosso Deus não é coisa parada, morta. Sempre há um dinamismo. Se não é de ação, pelo menos o coração não deixa de pulsar e está como que nele mesmo soando, né? Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ou bendiz a minha alma ao Senhor, e não esqueça nenhum dos seus benefícios, e isso eternamente. Mas agora João capítulo 7, verso 23: se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. A lei determina, ao 8º dia tem que circuncidar o menino. É lei. Vai cair no sábado. Mas é lei, manda circuncidar. Então você não vai transgredir o sábado? Não, porque vamos circuncidar segundo a lei. E circuncidavam, e não se tinham por culpados. E quando Jesus cura um homem inteiro? Então precisamos avaliar melhor esse juízo do que é o sábado. Mateus capítulo 12, verso 5: ou não tendes lido na lei que aos sábados, prestemos atenção nisso, aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo
que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então observe bem, irmãos, que os sacerdotes, os levitas, trabalhavam bastante dos 7 dias da semana, no sábado, que era no sábado que o povo todo vinha a apresentar sacrifício e ofertas, estar diante de Deus em louvores, em adoração, e os sacerdotes correndo para lá para cá, os levitas ajudando para atender a multidão do povo. Eles trabalhavam no sábado. Mas é justificável porque eles estão trabalhando para Deus, no templo de Deus. Tá bom, concordo. E Jesus coloca: ali está quem é maior do que o templo. Então Jesus é muito maior do que o sábado. Essa noção também. Jesus é superior ao tempo. Não há relógio que fala para Jesus que ele está atrasado um segundo ou que está adiantado. Nem vai falar para ele a hora. É Jesus que vai falar para o relógio: a hora é tal. Mexe aí os ponteiros e marca aí. É tal hora. E o relógio tem que obedecer. Assim também com respeito ao que é o sábado, que os homens não tinham entendido. E nós, irmãos, hoje mesmo, qualquer dia da semana, estamos ou não estamos na graça? Estamos ou não estamos em lugares celestiais? Servimos ou não servimos diretamente a Cristo o Senhor, que é sobre os céus e terra e sobre sábado? Então não existe essa ordenança disso e daquilo, como se coisas físicas e essa suposta piedade material nos colocassem em destaque como obediência a Deus. Não estamos entendendo. O sábado de Deus é maior, e Deus é maior do que o sábado. Precisamos entender. E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e não do sábado. Está claro? Então o homem é chamado para estar acima do sábado, e não subordinado a um dia da folhinha. Continuando um pouco mais, no nosso estudo no Evangelho de João, nossa lição de número 5, a autoridade do Filho, de Jesus como Filho de Deus. E agora, no terceiro tópico, Jesus e a obra do Pai, versos 18 a 29, e é uma narrativa que podemos estar lendo clara em si mesmo. E diz assim o texto bíblico: pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo.
e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aí está o nosso texto bíblico desse terceiro tópico: Jesus e a obra do Pai. Primeiro parágrafo: a partir da declaração da autoridade de Cristo sobre o sábado, passamos a explicação ainda mais profunda, a parte de: parece que os judeus entenderam essas palavras como uma declaração de autoridade independente e igual à de Deus, como se Jesus estivesse se fazendo um segundo Deus, o que seria uma blasfêmia. Contudo, o Senhor esclarece que, por ser filho, a sua autoridade não vinha de si mesmo, mas do Pai, a quem ele se subordinava para cumprir toda a sua vontade e não a sua própria. Em outras palavras, tudo o que Cristo fazia era a obra que o próprio Pai havia determinado na eternidade. Como ele mesmo já havia dito, esta era a razão da sua vinda a este mundo: fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Portanto, observe, Jesus não se engrandecia a si mesmo, era um cuidado de Jesus, ainda que os outros tinham que ele se gloriava, ou se ensoberbecia, ou se enchia de orgulho, dizendo algumas coisas com relação ao Pai. Mas o que ele estava dizendo é isso: eu não sou o Pai, eu sou o Filho, e como o Pai faz, eu faço, porque eu vim fazer a vontade do Pai. Aí Jesus dava a explicação. Mas quem queria saber a explicação, a argumentação, justificação, colocações de razões que Jesus queria fazer, não queriam ouvi-lo, não queriam ouvi-lo. Portanto, sempre essa situação, Jesus falando algo e eles torcendo a palavra que Jesus dizia, e na palavra de Jesus estava a própria explicação. Ele veio fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra, então não fazia nada de si mesmo. Por isso que ele disse lá em João capítulo 14, aquela expressão: quem vê a mim vê o Pai, quem ouve a mim ouve o Pai. As obras que eu faço não faço eu, o Pai que faz. Então observe que Jesus saía fora, é o Pai fazendo, e ele só é o canal pelo qual é feito. Como Paulo chegou a dizer: um que planta, o outro é o que rega. Ou seja, um faz uma coisa, o outro faz outra. No caso de nós, colegas de trabalho, né? Mas Jesus e o Pai, muito mais que colegas, ele em total obediência ao Pai. Ele dizendo: não sou eu que faço, é o Pai. Não sou eu que falo, é o Pai. E pronto. Aí não é a glória dele, é a glória do Pai, e ele somente servo. Assim, João capítulo 5, verso 30: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 4,34: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E em Hebreus capítulo 10, por mais de uma vez, Jesus disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Se os israelitas, os fariseus, os escribas voltassem às escrituras e olhassem o que estava escrito, aí está Jesus sendo apresentado como o servo de Deus, que faria a vontade de Deus.
o Messias, o libertador, o remidor, o redentor de Israel, como servo para fazer a vontade daquele que o enviava. Só que agora Jesus presente se declara como sendo um filho, mas servo. Não veio para tomar a autoridade do Pai e nem fazer o que quer, mas só aquilo que o Pai já tinha estabelecido. Então, repito, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Por isso que Jesus veio. Assim, tendo colocado isso, podemos partir para um segundo parágrafo, onde, neste subtítulo, terceiro tópico, Jesus e a obra do Pai, o milagre operado no sábado era apenas uma demonstração de coisas ainda maiores que Jesus, como Filho unigênito, haveria de realizar. Cristo havia levantado um homem do leito de enfermidade, de certa forma, vivificado esse homem. O sinal contido neste milagre é explicado nas palavras que o Filho recebeu o poder de vivificar aqueles que quer e de exercer todo o juízo. Isso quer dizer que aprove ao Pai confiar ao Filho toda a sua obra neste mundo, a ponto de colocar nas mãos de Cristo Jesus o destino eterno de todos os homens, e assim cumprir o seu propósito superior de glorificar a seu próprio Filho. Aprove a Deus deixar para Jesus essa incumbência, deu-lhe ordem para executar isso, para que o Filho fosse glorificado na realização da vontade do Pai. Aprove a Deus entregar ao Filho todas as coisas e que tivesse a preeminência sobre tudo. É o que nós precisamos entender. E assim, as palavras correspondentes a isso no texto bíblico, em João capítulo 17, verso 4: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E em Filipenses 2, porque também o Pai o exaltou, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todas essas colocações aí temos. Jesus, desse verso que temos lido, desde o verso 18 a 29, é a colocação: ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, são tantas coisas aqui colocadas, e que temos visto nesses parágrafos anteriores da nossa exposição e discussão do texto bíblico. Por fim, podemos ir a um parágrafo terceiro, quando nós temos nesse título, ou tópico terceiro, Jesus é a obra do Pai. Do material de classe retiramos: Jesus prossegue explicando que esse poder de vivificar e exercer o juízo dizia respeito a um tempo que já havia chegado, onde não todos, mas muitos dos que se encontravam espiritualmente mortos seriam vivificados pela palavra de Cristo, ou por ouvirem a sua voz, assim como havia curado um dentre a multidão de enfermos. Mas se isso os impressionava, o Senhor também se refere a um tempo futuro em que todos, não mais alguns, ouvirão a sua voz e literalmente sairão dos seus sepulcros para receberem a recompensa de suas obras, seja para a vida ou para a condenação. Esta é a ressurreição do último dia, aguardada pelos próprios judeus e agora confiada ao Filho. Jesus vem, uma multidão de enfermos cura um.
Agora coloquemos, e diz para ele: não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Aí está a obra do Pai. Parece que é um, mas ao mesmo tempo todos que ouvirem receberão a vida eterna. É a pregação do Evangelho por Cristo Jesus, depois pelos apóstolos, e isso até ao fim. Representante de Cristo na terra, a semente da mulher que é a igreja. Viverão todos os que crerem, mas haverá um tempo ainda mais magnífico, em que o Filho do Homem, é ele, Jesus, vai determinar, e todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão, só que uns para a vida eterna e outros para a condenação. Aqui eu quero colocar uma coisa que eu tenho batido muito. Muita gente está esperando Jesus vir para depois acontecer outras coisas. Não vai acontecer mais nada. Quando Jesus vir nas nuvens dos céus, haverá a ressurreição dos mortos, o juízo final, o vinde benditos e o ide malditos, e o Senhor levará a igreja para os céus. E muita gente está colocando muita coisa depois. Jesus ainda vem uma vez, aí termina tudo. Mas tem anticristo, tem grande tribulação, tem milênio. Ou entendemos o lugar certo desses episódios, dessas afirmativas que são reais, a grande tribulação, o anticristo e o milênio, no tempo certo. Mas se colocarmos depois, erramos. Sinal que nós não estamos entendendo, estamos empurrando para frente aquilo que não entendemos e que é para já. Porque com a vinda de Jesus e a ressurreição dos mortos, acabou tudo. A igreja já subiu, e quem já foi condenado já foi, e o mundo ardendo em fogo se desfará, e nós estaremos na nova terra, nos lugares celestiais. Por favor, presta atenção nesta palavra, que em particular nesse capítulo 5 que estamos lendo, é a palavra que está escrita no verso 29 ou 28 antes: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E assim fica claro, não há nada depois, é só o Senhor tirar Ló, veio a destruição. É só o Senhor tirar Noé na arca, vem o dilúvio condenatório do mundo. É só Jesus tirar a igreja, e os elementos ardendo se desfarão. Palavra de Pedro, deixando bem claro para nós isto. E nessa colocação final, temos ainda algum texto bíblico, Atos 24:15, lembrando: tendo esperança em Deus, como estes mesmo também espero, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. É uma palavra que Paulo falou num julgamento, dizendo que ele tinha a mesma esperança que aqueles judeus que queriam condená-lo tinham, de que haveria ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Essa é a expectativa de Paulo, e que Jesus anuncia aqui: haverá essa grande ressurreição, e que é falada lá em Daniel capítulo 12, verso 1 e verso 2, ele está bem claro: haverá um tempo de angústia qual nunca houve, a grande tribulação. Depois Jesus vem e haverá a ressurreição dos mortos. Por essa palavra que eu disse, Daniel 12, verso 1 e 2, já está mostrando: a grande tribulação é antes da vinda de Jesus, nunca depois. E em Mateus também está escrito: e verão, depois daqueles dias, verão vir o Filho do Homem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Portanto, vamos entender essas colocações. Ainda, João capítulo 12, verso 47: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou,
ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, porquanto o que eu falo como o Pai mo tem dito. Agora compreendamos que no passado Deus falou pelos profetas. Quem ouviu o profeta foi justificado, quem não ouviu foi condenado. Mas não ouviram um homem, não, era um homem enviado por Deus. Só que Jesus é um homem enviado por Deus, só que ao mesmo tempo é unigênito de Deus, e a quem Deus deu autoridade não em limite, mas sem medida. Ou seja, a plenitude da divindade de Deus está em Cristo Jesus. Portanto, esta forma de Jesus operar com sinais e milagres, ele disse: se eu não viesse, não tivesse feito os milagres que fiz, que nenhum outro homem fez, teriam desculpa. Mas agora não tem desculpa. Ele veio, falou e fez, e demonstrou ser o Filho de Deus, fazendo a vontade do Pai. E assim, avançando na nossa lição, chegamos ao final da nossa conclusão, somente com um lembrete mais. O milagre narrado neste capítulo aponta para a autoridade de Jesus como Filho de Deus, e tendo sido realizado no sábado, para a sua total dependência do Pai. Deus confiou a Cristo todas as coisas, todas as suas obras, e a Ele um dia todos hão de se voltar, atendendo ao seu chamado, seja para entrarem no pleno desfrutar da vida eterna, ou para serem entregues ao desprezo e esquecimento eterno, ou à condenação eterna. Portanto, está na mão de Jesus. Na verdade, ele operou um milagre entre muitos necessitados, para demonstrar a sua missão e o seu poder. Todos aqueles que viessem a ele, a partir de então, teriam a sua assistência, o seu socorro, a sua atenção. Mas por isso o evangelho continua. E quem tem dado crédito? A palavra de Isaías: quem tem dado crédito à nossa pregação? Assim estamos encerrando nossa conclusão já exposta, e lembrando do esboço esse que dividimos em 3 partes para o nosso desenvolvimento: Jesus e o paralítico, Jesus e o sábado, Jesus e a obra do Pai. E finalmente relembremos o nosso textuário, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. E quanta coisa tem acontecido no mundo em que Deus opera na invocação do nome de Jesus, e para que o nome de Jesus seja cada vez mais engrandecido. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter tanto tempo para ouvir testemunho dos irmãos. Esse negócio de abrir mar vermelho, e de chover pão do céu, e de curar paralítico, vai ser coisas pequenas. Né? A multidão de feitos que nós não sabemos nesses milênios, e as coisas especiais nunca contadas, ouviremos naquele dia de testemunho de um, de outro irmão, e com entendimento que Deus de fato fez na sua plenitude, e não no ver dos olhos. Portanto, assim encerramos, e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.